Glow up é pouco. Eu acho que você precisa de um rebranding. Referência, contexto e autocompaixão. E uma das coisas que eu gosto muito é tirar foto e gravar vídeos de momentos espontâneos e aleatórios. Vendo essas fotos e esses vídeos, ouvindo as pessoas no vídeo, sabe? Pessoas que eu chamava de meus amigos, que eu tava tentando impressionar, e essas pessoas falando, nossa, mas pra que isso? E eu tipo, meu Deus, é claro que eu me odiava. Óbvio que eu achava que tava tudo errado comigo. Olha o tipo de gente que eu tava. E não dizendo que, né, ai, se você não gosta de tirar foto, você... Não, mas é tipo assim, eu gosto. Eu amo gravar momentos, eu amo romantizar momentos. Ai, mas a gente só fez um brigadeiro na cozinha. Foda-se, eu estou super feliz. Eu estou super feliz. E eu estava com pessoas que literalmente estavam me humilhando, assim, sabe? Tirando sarro e me diminuindo por fazer coisas que eu gosto. E aí eu tô vendo essas coisas aqui agora e eu fiquei, meu Deus, é claro que eu tava triste, depressiva, confusa e louca da cabeça. Cuidado com as pessoas que você está. Cuidado. Elas podem te enlouquecer. É incrível o quanto existem pessoas que quando saem da sua vida, a sua vida meio que melhora. Presta atenção, será que alguém não saiu da sua vida e aí você fica tipo... De repente, não sou mais ansiosa. Interessante. De repente, o negócio que eu tava me esforçando super pra fazer aconteceu. Coincidência? Ou será que você só teve mais tempo pra realmente se dedicar a isso porque você não tava tendo que gastar esse tempo acalmando seu sistema nervoso? E só um disclaimer pra gente chata. Ou talvez pra você que esteja insegura. Não tem o menor problema as pessoas não gostarem de você. Hoje em dia, olhando essas coisas, eu só fico... A única coisa que eu fico chateada é que eu não saí daquele lugar mais cedo. Porque não tem problema, não é pra todas as pessoas gostarem de você. Eu não me importo, não tem problema. Não tem problema. Inclusive, é uma coisa muito, muito boa, que nem todas as pessoas gostam de você. A única coisa é, eu deveria ter saído daquele lugar mais cedo e não tentado me adaptar a pessoas que claramente me odeiam, né? É muito diferente você passar por um momento difícil com pessoas certas e pessoas erradas. As pessoas certas no momento difícil vão te ajudar a atravessar. As pessoas erradas no momento difícil, elas vão te afundar e vai parecer que você nunca vai sair daquela situação. Presta atenção, será se tem alguém que quando sai da sua vida você fica, de repente o sol brilha? O que me dá mais tristeza de tudo isso é que por muito tempo eu acreditei nessa minha versão de 2019 que achava que era insuficiente pra todas as coisas. Porque por muito tempo as vozes daquelas pessoas, porque eu não era suficiente pra aquelas pessoas, falaram muito mais alto. Porque ao invés de focar que, poxa, agora eu estou num lugar que serve pra mim, eu abri mão de oportunidades porque pareciam muito fáceis. Pareciam que porque tava dando certo, aquilo era errado. Olha que loucura, meu Deus do céu. Aquela voz de que eu sempre vou estar errada, de que na verdade a vida tem que ser difícil, de que tudo é ruim, tava tão impregnada em mim que eu abri mão e que eu cometi erro sabendo que aquilo era um erro, porque eu achava que tinha que ser difícil. Porque eu me sentia muito culpada de estar em lugar e com pessoas que ouviam o que eu tava falando, ou de me sentir querida num lugar. Olha que loucura, que loucura. Eu achava que eu simplesmente tinha que sofrer, que era essa a realidade, que eu estava, sabe, fadada a isso pra sempre. Que loucura. Beleza, quarta coisa, propósito. Eu tava conversando com a minha irmã esses dias e a gente tava falando sobre hobbies e sobre autoconfiança. Sobre como existem contextos nos quais nós nos sentimos muito confiantes. Contextos nos quais a gente vira e fala, eu consigo fazer isso. No qual a gente coloca os dois pés na porta e fala, taca pra mãe. Eu vou. E existem contextos nos quais a gente tá tipo, meu Deus, alguém me tira daqui, eu só tenho 5 anos. E a gente tava falando sobre como, geralmente, isso tem a ver com o nosso propósito, como os nossos pontos fortes e o contexto que a gente deixa aflorar os nossos pontos fortes tem muito a ver com o nosso propósito. E aqui, correndo o risco da ironia, talvez você não consiga nomear o seu propósito. Talvez existam vários conceitos, várias peças que você vai identificar
que você se sente muito inclinada a fazer, que seu coração arde pra fazer, que aquilo fica te incomodando dentro de você e você quer fazer. Quais são os outros pontos que te deixam confiante, que te colocam numa posição de eu vou fazer isso, eu me garanto, eu vou. E quais são os pontos que você olha e fala, tipo, gente, eu simplesmente não ligo pra isso. Pode acontecer qualquer coisa, qualquer resultado pode ser um resultado. E pra mim, e daí? It's move. Porque assim, não necessariamente o seu cargo vai ter a ver com o seu propósito, mas se você não tem um objetivo e a sua profissão atual está dentro daquilo que você simplesmente não liga, não é que você não faz bem, não é que você não sabe, é um grande legal, pena que foda-se, na sua vida, e você tá fazendo isso todos os dias, sem a menor intenção ou direcionamento pra sair dali, provavelmente a sua vida vai ser um porre. E isso é um tanto quanto perigoso. Falando por experiência. Então, como encontrar o seu propósito? Não sei você, vou dar o meu exemplo. Meus princípios estão sempre muito relacionados com pessoas, bem-estar, crianças. Não sei. Ironicamente, não quero ser mãe nunca na minha vida, é meu pior pesadelo. E nada relacionado a isso, estética. Amo estética. Então essas coisas vão te ajudar a entender aonde que você vai florescer de forma confiante. E quando você consegue identificar essas coisas, você também consegue identificar se essas coisas estão presentes ou não no contexto da sua vida. Porque se elas não estão presentes no contexto da sua vida, existem fortes chances da sua vida ser um porre. De novo. E aí vai ficar muito difícil achar que a vida vale a pena quando todo o seu contexto não tem nada a ver com você. É quase como se você entrasse na loja da Coca-Cola e eles estivessem vendendo Burberry. Aí você fica tipo... Não era Coca-Cola, gente? Sabe? É um desalinhamento de você mesma. Beleza, próxima coisa. Aqui iremos criar uma tese. Olha só. Uma tese é uma proposta a ser defendida, de forma bem resumida, tá? Então, você vai criar essa tese para a sua vida, você vai criar essa proposta para a sua vida e defendê-la, com base em toda a análise que a gente já fez antes. E deixa eu colocar uma ênfase, eu descobri cada um deles caindo de cara no chão. Cada uma dessas coisas, pra mim, foram muitos dinheiros em terapia, muitas noites mal dormidas, muitos dias inteiros em posição fetal chorando no escuro. Organizei aqui num passo a passo. Se valer de alguma coisa pra você, é por experiência própria, tá? E o que acontece? Nessa tese você vai pegar tudo o que você fazia antes e defender o que você quer fazer. Porque se você só falar, ai, eu quero ser mais fitness, eu quero treinar. Beleza. No meu caso, eu sempre quis ser fitness. Aquela pessoa que, sabe, pega peso e não sei o quê. Mas falar de alimentação e nutrição pra mim era um porre, era muito chato. Porque tudo isso tava ligado na minha cabeça com restrição, com padrão de beleza. Eu já tenho histórico de bullying por questão da minha altura, do meu cabelo, enfim. Então todas essas coisas que me levavam de volta a um lugar de eu preciso ser bonita, eu preciso me encaixar num lugar, me causava gatilho e imediatamente eu simplesmente fugia. E aí o estalo de mudança pra isso na minha vida foi andar. Eu tive a oportunidade de estar em um lugar onde eu podia sair e andar livremente seguindo o sol. E esse era o ponto alto de todos os meus dias no meio de uma depressão. E em dias muito, muito bons, eu saía pra andar e pegava um almond mocha, um mocha com leite de amêndoas. Meu dia mudava. A sensação do meu corpo mudava. Eu saía pra andar seguindo o sol e só voltava quando eu percebia que o sol tava baixando. Isso transformou a química do meu cérebro. Eu conseguia ter tempo e eu tive calma pela primeira vez na vida pra pensar. Eu consegui raciocinar. E foi essa ação que mudou completamente a minha relação com o meu corpo, com a alimentação, com nutrição. Porque às vezes eu percebia que eu ficava com falta de ar, só que eu amava andar, eu amava descobrir novas ruas, descobrir novos lugares, novas cafeterias. E toda vez que eu via que, putz, minha perna tá doendo, ou eu tô ficando sem fôlego, ou eu não tô conseguindo, meu corpo não está sustentando algo que eu amo fazer, isso mudou a química do meu cérebro para agora eu preciso cuidar. Porque
porque não é pra me encaixar em um padrão, não é pra eu ser algo que eu não sou, pra eu fazer com que as pessoas se agradem de mim. É pra que eu caiba dentro da minha vida, dentro de algo que eu absolutamente amo fazer. Caminhada ao ar livre. Então, com esse exemplo, é o que eu quero sugerir para que você faça na sua tese. Que você sustente um ponto, não no sentido de, ai, tenho que fazer porque tenho que fazer. Eu sei que essa é uma visão válida, porque afinal de contas o capitalismo falhou, falha e falha. Mas na minha vida não funciona muito. Sou uma pessoa extremamente emocional, o meu emocional mexe com a minha saúde física diretamente. Várias vezes eu já fui pro hospital e não tinha absolutamente nada, de uma forma muito resumida e leiga. Procure um profissional da saúde. O que acontece é que o meu emocional mexe com a minha saúde e manda sinais de que eu tô doente, por exemplo. E eu não tô. Enfim, a proposta aqui é você entender o que você precisa fazer, mas dá um sentido que caiba na sua vida. Não que seja pra agradar outra pessoa. E que você encontre motivos pra sustentar. E não motivos que você queira que façam sentido pro geral. Que façam sentido pras pessoas que mais te cercam. Porque às vezes as pessoas que mais te cercam não são as pessoas que você gosta ou que você admira. Mas sustente as coisas que você quer de uma forma que caibam na sua vida, no seu propósito, nas coisas que você ama, porque você é o que você ama. A vida é extremamente difícil. Extremamente. A vida às vezes parece quase impossível. A vida é improvável. A vida em si é improvável. Convenhamos, estamos num planeta dentro de uma galáxia no meio do universo. Mas estamos aqui. Então, a vida é muito difícil e improvável, mas ela é simples. Não complica a sua vida tentando facilitar e cortar caminhos que não tem como serem cortados. Porque pra você ter uma boa saúde, você vai precisar se cuidar. Você vai precisar de alimentos nutritivos e tal. E eu sei, eu entendo que existe todo um conceito econômico sobre isso. Se você tem a oportunidade, honre com essa oportunidade. E se você tem a oportunidade de ajudar outra pessoa, também ajude. Próxima coisa, vamos falar sobre público. Vou falar sobre o público e vou fazer parte 2, porque vai ficar muito longo. Quando a gente fala de marca, de produtos, de mercado, obviamente a gente fala de capitalismo. E obviamente a gente fala de pessoas. Quem é que vai comprar este produto? Para quem é que este produto é direcionado? E aqui, minhas amigas, eu estou falando com mulheres e gays, tá? Se você não é mulher e gay, ou você é um aliado, ou você não sei o que você tá fazendo aqui, sinceramente. E eu quero questionar e dar uma contrariada no que as pessoas estão falando. De, você não precisa de ninguém. Primeiro você. Sim, calma. Sim, mas não apenas. E aqui a forma mais responsável de falar sobre isso é falar sobre o meu exemplo. Então, rapidamente, eu passei muito tempo tentando agradar pessoas que simplesmente odiavam o que eu amava. E isso vai se comparar, mais ou menos, a você tentar vender skincare em uma loja de ferramentas. O público não vai estar interessado. Inclusive, o público da loja de ferramentas provavelmente vai ficar muito incomodado que existe uma seção de skincare ali. Só que o que acontece? Às vezes, nós nascemos na loja de ferramentas. Então, tudo que a gente sabe, o que a gente acha que tem que ser feito é agradar o público da loja de ferramentas. Quando, na verdade, nós queremos apenas belíssimos sérums e vitamina C e protetor solar. E é ali que nós brilhamos. Só que a gente tá tentando agradar o público da loja de ferramentas. Quando você foca em um público que odeia o que você ama ou que se incomoda com o que você ama, um público que simplesmente não é o seu, você não só vai passar se sentindo adequada, você não vai ter valor ali. Você não vai ter valor, porque você não vai ter público naquele lugar. Quando marcas querem fazer uma ação diferentona, geralmente elas se unem com algo que não tem a ver. Por exemplo, recentemente a gente tem visto a junção de skincare, perfume, coisas de beleza com a alimentação. São duas coisas que aparentemente não teria muito a ver uma coisa com a outra. Mas tem todo o contexto agora sobre elite, sobre wellness e, enfim, o meu ponto é que quando você une duas coisas que não se parecem, não tem uma boa relação entre si e você consegue com que o público de uma loja de ferramentas se interesse por skincare, você causa um choque, um conflito entre duas realidades. Só que o que acontece? Ações assim são muito difíceis de
darem certo, geralmente elas funcionam com marcas grandes e já muito bem estabelecidas. E o que isso tem a ver com o seu rebranding? Se de cara você não se estabelecer como a sua marca, vamos usar a marca de skincare, você é uma marca de skincare. Se você não se estabelecer como uma marca de skincare e você estiver em uma loja de ferramentas, as pessoas vão esperar de você que você tenha utilidade para dentro do contexto da loja de ferramentas. Quando você já está estabelecida como skincare, as pessoas vão entender que você não faz parte do contexto da loja de ferramentas, e depois tem toda uma questão que eu não vou entrar sobre isso. O meu ponto é que quando você quer agradar pessoas que não são para você, você perde a sua essência. E quando você já não conhece a sua essência, quando você já não está estabelecida dentro da sua essência, você não está estabelecida dentro de você mesma, você se perde dentro daquele lugar. Você para de ter valor naquele lugar, você para de ter percepção dentro daquele lugar. Público é muito importante. As pessoas que você admira, as pessoas que você quer estar ao redor, as pessoas que você quer agradar às vezes. Porque não tem nada de errado de querer agradar alguém, tá? Não tem nada de errado de você querer agradar a sua família, se a sua família te respeita, se a sua família está de acordo com a sua essência, se existem partes de você que não estão disponíveis para abrir mão da sua família. Essa, inclusive, foi uma grande discussão na minha terapia. Não só em questão de família, mas em questão de que haviam coisas e pessoas que falavam, eu não vou abrir mão disso. Isso é muito importante. E eu tô usando o exemplo da família porque, apesar de, às vezes, sim, ser muito importante você fazer essa ruptura com a sua família, às vezes você simplesmente não vai estar disposta. Então tudo bem você que também querer agradar pessoas que não são o seu público, desde que primeiro você esteja estabelecida dentro de você. E é somente nesse ponto de que você já é uma marca, você já é uma pessoa muito bem estabelecida em si mesma, que você consegue sim, mesmo estando dentro de uma loja de ferramentas, as pessoas identificarem que você não pertence ali, de que você pode ir embora, de que você não faz parte daquela coisa. Então, se elas estão procurando um martelo, elas não vão ir até a sua sessão. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer ou ficou muito confuso? Bom, gente, é sobre isso. Eu vou cortar esse vídeo aqui e eu vou voltar no próximo vídeo exatamente assim, mas vou cortar pra não ficar gigantesco. Um beijo, curtam, se inscrevam e compartilhem com as pessoas que você acha que precisa ouvir. E se você foi a pessoa que precisava ouvir, eu espero que tenha te ajudado. É sobre. Beijo. Vocês sabem que é engraçado? Tem um ponto específico de 2019, um dia específico, que foi um dia que foi o dia. E que depois dali, é muito engraçado, que depois dali todo o feed muda. Fica muito mais feliz. Fica muito mais legal. A sensação que dá de eu assistindo, assim, é muito melhor. Eu fico tipo, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quando você toma a decisão, é inegável. Tá? É inegável.